Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus, na vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência, então, à nossa escola bíblica de férias. Hoje nós vamos a aulas 11 e 12. 11 o primeiro horário, 12 o segundo horário. Tá, queridos? Bem, amados, eu vou aproveitar que foi perguntado sobre o assunto para esclarecer os irmãos. Nós temos, se não me falha a memória, 9 alunos que solicitaram a inscrição para participar do laboratório de interpretação bíblica. 9 alunos. Bem, a gente ainda pode esperar mais um pouquinho para os irmãos se inscreverem, tá? Pelo menos mais essa semana, né? Por quê, irmãos? Eu tenho que preparar material para tudo isso. E não é fácil, tá? Exige muita criatividade, não é? Pedagógica, para fazer um trabalho que seja, assim, coerente até com as aulas que temos. Então, eu peço aos irmãos que vocês se inscrevam, tá? Bem, irmãos, o limite de aluno, de certa forma, ele é um limite de acordo com os monitores. Por enquanto, nós só temos 3 monitores, que eu acho razoavelmente capazes de orientar os irmãos, tá? No laboratório, irmãos, eu não tenho condição de dar atenção para todo mundo, tá? Porque vai exigir. Então, quem vai lhe dar atenção é o monitor. E eu vou dar atenção aos monitores, certo? Bem, a nossa ideia é uma mesa com 4 cadeiras, uma com monitor e 3 para os alunos, certo? O monitor vai trabalhar com aqueles 3 alunos, orientando aqueles 3, ajudando aqueles 3, tá? Ali numa dedicação exclusiva àqueles 3, tá bom, queridos? E se surgir alguma dúvida, ele traz até o pastor, para o pastor dar alguma orientação e ele leva para o grupo, tá bom? Então, queridos, olha só, por favor, não traga ninguém de fora, tá? Exceto um ou outro caso que a gente libere, como já fizemos, que não venha nas aulas, porque se não vier nas aulas, aí não souber o que nós tratamos aqui, tá, queridos? Essa pessoa vai ter um grau de dependência muito grande e vai trazer prejuízo para o resto do grupo, tá? E aí depois capaz ainda de sair, não é? Reclamando porque não teve atenção. Mas o laboratório, irmãos, prática pedagógica, tá, irmãos? Ele é para quem recebeu as aulas. Isso é prática pedagógica, tá bom, queridos? Então eu estou explicando assim porque às vezes é questão de hora. De repente um irmão se interessou, mas domingo de manhã não podia estar aqui. Mas como o laboratório vai ser à noite, certo, queridos? Segunda e terça, então aí a pessoa tem disponibilidade, é lógico, ela quer vir. Mas nós vamos vedar isso, tá, irmãos? Porque senão os irmãos que acompanharam as aulas aqui, inclusive, vão ficar com prejuízo, porque vai ter que ser dado mais atenção para essa pessoa do que para as outras. E isso é normal, natural, tá? Então veja, as pessoas até que eu já liberei, tá? Devem fazer isso, tá? Ser orientada de que não pode, não é? Querer agora receber todas as aulas que a gente deu aqui no momento do laboratório, tá? Ela precisa já ter uma noção daquilo que foi ensinado para que ela possa facilitar a prática. Tá bom, queridos? Então, já defini datas lá, está no grupo da igreja, as datas do laboratório, que é março, tá bom? Nós vamos fazer uma segunda e terça, tá bom, queridos? A segunda, é óbvio, a pessoa tem contato com o material, ela vai trabalhar o material, e na terça, então, nós vamos expor o material dos irmãos e a explicação daquilo que foi estudado, tá? Então, é um exercício apenas da segunda-feira, igual para todo mundo, tá bom? Que vai se trabalhar a segunda noite, pode levar o material para casa, inclusive, para concluir. Na terça, volta, e nós, então, faremos o trabalho final em cima desse exercício. Tá bom, queridos? Então, é isso, tá, amados? Então, por isso vocês veem, eu só tenho 3 monitores até agora, tá? Então, veja, teoricamente, 3 monitores são 9 alunos, tá? Então, a gente vai precisar até, não é? De acordo com o número de pessoas inscritas,
rever, inclusive, o número dos monitores. Tá bom, queridos? Então, nos ajude, vamos definir isso essa semana. Por favor, se inscreva lá direitinho, tá bom? E os irmãos que eu liberei, os irmãos orientem, por favor, não peçam mais liberação, que não tem. Não venha mais com essa história, tá bom? Não venha mais com esse pedido, não. Porque senão, querido, a gente quer abraçar o mundo e faz um trabalho de qualquer jeito, tá? Então não é esse o nosso objetivo, tá bom, irmãos? Bem, então vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós vamos para o livro, quem está aí acompanhando, nós vamos para a página 33 do livro. Nós já citamos algumas coisas na aula, tá? Mas estamos sendo assim bastante pedagógico, ou melhor, bem detalhista acompanhando o escritor do livro, para você poder ter um paro na hora do teu particular lendo o livro, você ter um paro disso, tá? Bem, nós estamos destacando o texto de Romanos 15:4, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, a nossa fé está sustentada nas Escrituras, né? Na Bíblia Sagrada, ela é a nossa regra de fé e também de prática. E ela, então, tem essa importância para nós que Paulo cita aqui em Romanos 15. Tá? Então, a Bíblia foi escrita outrora, num tempo passado, mas ela foi escrita com uma intenção, com um objetivo. Ok? Então, aí você já vai ver uma das questões, um dos princípios de interpretação. Tá? Ela tem um objetivo, tá? Ela tem uma intenção. Ok? Aquilo que a gente chama na teologia, também no direito, de visão teleológica. O espírito do autor ao escrever aquilo. Ou seja, essa palavra espírito aí traduzida como intenção, finalidade, propósito, para quem se escreveu. Então, tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito. Qual é esse propósito? Tá? De nos ensinar. Ok? De nos ensinar. E nós, então, no caminho inverso, lemos as Escrituras, interpretamos as Escrituras, aplicamos as Escrituras como uma forma de mostrar o aprendizado. Ela nos ensina e nós, em contrapartida, precisamos avaliar se estamos aprendendo. Tá? E aí, então, nós temos duas palavras interessantes, não é? De que as Escrituras vai nos ensinar, tá? Algumas coisas importantes e relevantes. Uma delas mais relevante, a esperança. Que esperança é essa, biblicamente falando? É lógico que é da vida eterna. Tá? E isso, então, as Escrituras vai tratar de nós, tá? Para que nós tenhamos o sentido realmente de posse, de propriedade, tá? De convicção, e as Escrituras vai trabalhar em nós utilizando essas duas coisas, tá? Paciência e consolação. Duas coisas importantes aí. Tá? A paciência primeiro, irmãos, porque nós somos muito para aprender. Isso faz parte da nossa natureza caída. Tá? As nossas dificuldades em entender as coisas de Deus. Também, Deus usa essa circunstância para nos ensinar com paciência. Lembra da chamada de Mateus 11, 20, a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não é? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Tá? Então, característica de Deus é nos ensinar. Característica da paciência. Tá? Levar-nos a entender que este aprendizado, ele realmente é devagar. Ele é aos poucos. Ninguém deve se apressar nisso. Como nós vemos, já falamos aqui no encontro teológico passado, dessa vida rápida. E nós também queremos formar crentes rapidamente, pastores rapidamente, porque a demanda é muito grande. E aí a gente vai tendo esses modelos de crente e de pastores nos últimos dias, superficiais, vazios, distante da verdade como ela é. Tá? Então, é isso. Então nós precisamos ter essa paciência. O aprendizado é assim, vagaroso. E todos nós temos que entender isso. Não precisa se apressar.
tá, queridos? Então, é aquilo que eu costumo dizer, né, irmãos? É fácil para mim. Eu dou aula de escola dominical desde os 12 anos. Então, por mais que com 12 a gente não sabia bem o que estava fazendo, tá? Mas isso depois, a hora que o botão, né, é acionado, a gente junta tudo aquilo que nós recebemos ao longo da vida, tá, amados? E também a consolação. Isso é que nem a sabedoria dos idosos. Alguém pode olhar para alguém, né, que é analfabeto, ou semi-analfabeto, cabelinho branco, tá? Mas ele vai mostrar que a vida lhe ensinou muita coisa, que às vezes quem tem universidade ainda não aprendeu, tá, queridos? Então é com paciência, tá, queridos? E é lógico, onde a paciência pede consolação, tá, queridos? Então, é aquele prêmio de consolação quando a gente não aprende. E você vai ouvir as palavras, como eu estou dizendo hoje, do pastor, calma, irmão, é assim mesmo, vai devagar, tá? Ninguém nasceu sabendo, calma, tem que ter paciência, tem que perseverar, tem que persistir, tá, queridos? Então, é o consolo que a gente pode dar, não é? Para todos nós, tá bom, queridos? Para todos nós. Vale sempre lembrar a frase do filósofo, não é? Então, quem acha que sabe tudo, na verdade não sabe nada. Porque uma das características de quem sabe muita coisa é dizer que tem muito para aprender ainda e que não sabe nada. Essa é a marca. Tá, queridos? Bem, nós já trabalhamos algumas palavras-chave aqui, é lógico, que tem a ver com o principal e que vamos usar bastante no laboratório. Contextualizar, investigar, comparar, entender que a Bíblia é sua própria intérprete, tá? E a ideia do gramático histórico, tá? A interpretação gramática histórica, ela é muito importante entendermos tudo isso, tá? Bem, nós temos que lembrar primeiro, e vamos falar bastante sobre isso hoje, a interpretação bíblica na história. Nós precisamos entender, primeiro, ao nos deparar com a Bíblia, entender que ela é um livro teândrico, é um livro que ela representa a palavra de Deus na boca ou na caneta daqueles que receberam essa palavra de Deus. Temos que entender isso. Homens escreveram, homens falaram, porém, tá, entender que eles tiveram, não é? Foram inspirados por Deus a escrever aquilo. Então, é um texto escrito por homens, mas para nós também é palavra de Deus. Eu não posso desprezar essas duas realidades, porque na hora de interpretar eu preciso conhecer de Deus e do homem que escreveu esse texto. Tá? Para eu entender. Eu vou ter que aprender a entender essas duas coisas. Por quê? Se ele é divino e é humano o livro, eu tenho que entender o Deus que deu essa palavra e o homem que escreveu essa palavra. Tá, queridos? Estou sendo bem pedagógicozinho, tá? Para vocês não darem muito trabalho para a gente no laboratório. Né? Se relaciona a natureza divina e humana de Jesus. Olha, se Jesus é o verbo de João 1, se ele é o Logos, se ele é a palavra, tá? Então, a Bíblia, que é a palavra de Deus, tem uma relação direta com a natureza de Jesus. E a natureza de Jesus é construída por aquilo que a gente chama de união hipostática. Ou seja, as duas naturezas de Jesus. Ele é 100% divino, ele é 100% humano. Então, mais uma base para a gente entender essa definição de palavra teândrica, tá? Jamais diga que a Bíblia é uma união hipostática, tá? Jamais diga isso. Ela é um livro teândrico, tá? A palavra hipostática, ela está principalmente relacionada a questões humana, tá? Questões animal, principalmente, tá? Como a Bíblia é um livro, tá? Trata do campo, né? Das coisas, então a gente precisa separar isso para não dar uma classificação errada, tá? Terceiro, então, ela é resultado da colaboração, da inspiração de Deus e da ação dos autores humanos. E isso, então, se chama, não é? Agiógrafos, tá? Então você vai ver a palavra grafos ali, você vai lembrar de grafia, tá? Ou de grafite, nós que usávamos muito lapiseiras, que a maioria usava muito, né? Então, essa ideia do grafos, tá? Então, ela tem
essa característica, escrita por homens, tá? Mas também participação divina, tá? Age, ok? Vamos lá. Então agora nós vamos aqui para a página 33. Tudo isso é a introdução das aulas anteriores, vocês sabem que eu repito sempre, para você nunca entender isso. Por quê? Alguém aqui aprende gramática histórica e pensa que é só isso. Aí vem para cá, traz um cara de informação, não é? Dá até uma aula, não é? Etc, etc. Mas a Bíblia é teológica, é a palavra de Deus. Aí você tem que ter vida com Deus. Tem que ter intimidade com Deus. Tá? Bem, e a principal marca da intimidade com Deus é lógico. É vida cristã prática, tá? Mas é principalmente dessa vida cristã prática a primeira lição de casa, a própria oração, tá? Vida com Deus, tá? Então vamos lá. Começamos aí na página a concepção correta da Bíblia, que é o objeto da hermenêutica sagrada, tá? Então, que é esse item 4 aí do nosso livro. O caráter ímpar da Bíblia irá também, num certo grau, determinar os princípios que devem governar a sua interpretação. Ou seja, eu sabendo que a Bíblia é divina e humana, tá? Então, isso vai determinar com grande ênfase, tá? Como os princípios que vão governar a minha interpretação. Ela tem que partir sempre dessa base, tá? Lembra, inclusive, que nós já falamos da inspiração total e não parcial, tá? Então, primeiro, é lógico, a sua inspiração, e isso é um princípio dominante. Então, essa questão da inspiração é exatamente isso, a visão teológica, a visão de Deus, tá? Princípios que envolvem aspectos espirituais, tá? Mais do que isso, espirituais, mas também do homem como um todo. Entender, então, que é uma palavra do Criador para a criatura, do Redentor para o redimido. Tá, queridos? Então, essa é a ênfase que nós temos que ter. Quando vou interpretar as Escrituras, lembrar que um princípio dominante, forte, tá? Que deve estar presente em todos os aspectos, em todos os textos, em todos os aspectos da interpretação é esse, que é o da inspiração, que eu estou lembrando de que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí, então, nós temos a própria escriturística. Tá? Então, entendemos que nós temos uma escritura por completo nas nossas mãos e que ela é prova e contraprova de cada livro, de cada texto, de cada versículo. Tá? Ela é prova e contraprova. Então, aquilo que já falei para os irmãos aqui. Quando fiz língua portuguesa especializada para operadores de direito, não é que eu falei num bom curso que fizemos, né? Uma excelente professora já, em glória já. Mas a ideia de entendermos o português, por exemplo, a língua portuguesa, ou qualquer língua, pelo uso da lógica, e não apenas pelo uso da memorização. Eu tenho que aprender a estabelecer princípios matemáticos e lógicos na língua portuguesa, para que eu possa lembrar, entender e aplicar a língua da melhor maneira possível. Então, nesse aspecto, tá? A Bíblia, então, é a prova escriturística. Lembra da prova dos 9, tá? Que nós fazíamos nas primeiras aulas de matemática, tá, queridos? Então, nós entendemos isso, tá? Que 12 dividido por 6 é igual a 2. E que 2 vezes 6 é igual a 12, tá? Então, aprender a fazer provas desse tipo, que, né, 2 mais 3 é igual a 5, que 5 menos 3 é igual a 2. Eu tenho que estabelecer essas coisas na leitura e na interpretação das Escrituras, ou de qualquer texto, tá? Mas principalmente das Escrituras. Eu entender, tá? De que há uma relação divino e humano, tá? Que existem textos em que parece que eu vejo o autor de maneira mais forte. Então, como eu costumo dizer para os irmãos aqui, no CETEREC principalmente, o estilo literário de cada escritor, você aprende, entende entender como ele escreve, como ele constrói as coisas, qual a linha de construção que ele faz das letras, das palavras, não é? Da sentença, da oração, dos períodos, tá? E assim sucessivamente, tá bom, queridos? Então, eu preciso entender isso. E eu também preciso entender de que essa palavra é uma relação divina e uma relação humana. Entender. Todo livro é inspirado, mas existem
textos, existem situações em que parece que a alma do escritor está mais presente. Tá? Como eu costumo dizer para vocês, que as palavras elas precisam saltar, elas precisam pular, porque o nosso aprendizado aqui, não é? No cérebro também é assim. Não é assim, mas é assim. É a frequência que você vê aí no áudiozinho. E você vai ver, não é? O áudiozinho assim é a ideia de como o nosso processador trabalha nessa condição. E eu preciso entender, olha só, de que há objeções à doutrina da inspiração verbal. Vocês já viram aqui na história, tá? Alguns que defenderam a Bíblia como apenas parcial, tá? Alguns, por exemplo, que usavam a lei do Antigo Testamento, a força da lei, como algo que deveria, por exemplo, ser literal e era a voz de Deus, um mandamento de Deus, uma ordem de Deus. E outros textos, por exemplo, históricos, em que ao longo dos tempos não se deu tanta ênfase de que ele era inspiração. Tá? Que eles eram inspirados, porque para muitos não precisava de inspiração. Para dizer que aonde o povo de Deus estava para entrar em Canaã, precisava passar pelo Rio Jordão. Tá? E não precisava de Deus para escrever isso. Então alguém vai trabalhar essa ideia acreditando de que isso é a questão apenas humana. Tá? Assim, vontade é lógico, daqueles que aí já é uma aberração, porque isso é o técnico que eu falei, mas a aberração o que é? Alguém ficar pegando textos cortados para dizer, não, isso aqui é palavra de Deus, isso aqui é só palavra humana, é até boa, é até certa, mas é só humana. Não, tá? Nós temos essa aberração hoje de alguém fazer isso, tá? E isso graças ao desvio da linha reformada, tá? Onde surgiu o liberalismo teológico. Tá? A gente nunca pode esquecer isso, tá? Liberalismo teológico, sua nação, sua fonte, sua raiz, não é doutrina pentecostal, não. É doutrina reformada. Tá? É de muito pensar que surgiu o liberalismo teológico, tá? Que estão tomar cuidado com os extremos. Bem, nós temos que entender também essa ideia da unidade e diversidade na Bíblia. Tá? E tudo isso vai relacionar ao próprio características de Deus também. Então veja, nós temos vários livros, mas temos uma unidade orgânica. Tá? Então é como se nós disséssemos, não é? Vai para não ser assim tão invasivo, nós temos 2 braços, 2 mãos. São distintas. Tá? Mas elas podem trabalhar e trabalham de maneira orgânica. O que significa isso? Não é? Como eu costumo dizer aos irmãos, uma mão lava a outra, as 2 lavam o corpo. Tá? Então, essa é a ideia, tá? De harmonia entre esses livros. Mas nós temos também, lado a lado com a unidade, a sua diversidade. Por exemplo, nós temos escritores diferentes, em lugares diferentes, em momentos diferentes, em tempos diferentes, tá? Falando sobre as mesmas coisas. Mas tudo isso no conceito de diversidade. Tá? Então você vai ver, por exemplo, na Trindade, ok? 3 pessoas específicas, que nós podemos chamar até de diversas, mas nós temos um único Deus, uma unidade. Tá? Na natureza de Jesus é a mesma coisa, ele tem 2 naturezas, mas uma pessoa. Tá? Então a gente pode falar de diversidade, mas as 2 juntas, trabalhando junto também uma ideia orgânica, a ideia de uma unidade. Tá? Então a Bíblia também trabalha assim. Se você for para a doutrina de paracletologia, 1 Coríntios 12, por exemplo, você vai ver que o Espírito Santo trabalha com diversidade de ministérios, com diversidade de operações, com diversidades na forma de trabalhar, mas o Espírito é um só. Tá? Então, nós temos que entender tudo isso e fazer essas correlações. Então, a Bíblia ela é tão representante das questões da própria natureza de Deus que nos dá esta convicção de que ela realmente é essa palavra. Tá? É uma palavra inspirada, palavra divina. Tá? Bem, a unidade no sentido da escrita, que vocês já ouviram bastante isso na história, tá? Como isso foi trabalhado. Então, primeiro, a ideia da verdade, a veracidade. Tá? Então, eu preciso entender isso, que a Bíblia é um livro que não é que ela busca a verdade, mas ela se apresenta como a própria verdade. E a verdade.
Não a verdade de hoje, que é relativa, mas a verdade absoluta. Seu propósito. Então, quem usa a Bíblia de estudo vai ver que cada início de cada livro da Bíblia, tá, existe um propósito para se escrever aquilo. João, que nós estamos trabalhando bastante, vamos trabalhar hoje também no segundo horário, a palavra de João, tá? Ele vai dizer, claro, no final do seu livro, no seu evangelho, que o livro foi escrito para mostrar que Jesus era o Filho de Deus e por ele temos a vida eterna, tá, queridos? Então, a Bíblia também tem esse propósito. A Bíblia tem sua harmonia. Então, apesar das suas diferenças, tá, queridos, ela é harmônica. O que é harmônica? Ela se ajusta a Bíblia com a Bíblia e ela constrói com uma ideia de uma banda, de uma orquestra, tá? Instrumentos diferentes, mas que juntos trabalham essa ideia harmônica, tá? Um não pode ir para um lado e ir para o outro, tá? Mas ela se ajusta, ela se harmoniza, tá? E a ideia da lógica, que é o que eu falei para vocês na matemática, tá? Nós temos que entender que tudo tem uma lógica. A lógica, se eu trabalho ideia de sentido, tá? A lógica tem que estar presente. E aí é importante a própria filosofia, tá? Não como princípio de vida, mas como um princípio, tá? Para entender a construção dos textos, tá? Então, isso é importante. Letra B, atentar de que se há apenas um sentido correto, é necessário nos guardar contra vários equívocos, tá? Então, entendermos isso. Quando eu digo para vocês aqui, ó, irmãos, não é unânime, eu digo isso muito no seminário, olha, eu estou trazendo aqui algo para vocês refletirem e repensarem, mas 99% dos escritores não dizem assim, pensam assim, tá? E eu apresento, tá? Que entendo assim, e vocês ponderem sobre isso. Então, veja, então, há um princípio também de interpretação que diz, aonde a Bíblia não trata com clareza, eu não afirmo com certeza, tá? Então, é bom sempre, quando eventualmente até numa sala de teologia, onde a gente tem um pouco mais de liberdade pela maturidade dos próprios alunos, tá? Mostrar isso, tá? De quando é até uma particularidade, tá? E vocês viram aqui já alguns casos na igreja, de coisas que eu não costumo fazer é ler, não é? A literatura que está na mão, eu faço isso em casa, mas eu leio aqui lugares onde a maioria está contrária ao que nós pregamos, e nós, quando descobrimos e trazemos um autor que pensa igual a nós, só que ele não tem uma relevância tal de ter algo publicado. Então a gente até descobrir o que ele escreveu, acha até que o que estamos falando é perigoso, porque está muito na contramão. Tá? E aí vocês veem o pastor dizendo, faço questão de vocês lerem, de ler junto comigo, que está aqui na lição, que está aqui no livro, para você ver que isso não é doutrina apariciana. Tá? Mas é lógico que nós estamos falando isso, o que, irmãos? Para dizer que não estamos sozinhos naquilo que já apresentamos para a igreja. E que no primeiro momento parecia até sozinho. E se eu estou sozinho, quando 99% diz ao contrário, eu tenho que entender, não é? Que eu não posso ser a mãe do soldado, não é? Que marchando, não é? No tempo errado, não é? Diz que todo o batalhão estava, não é, marchando errado e o filho estava fazendo certo. Tá, Pedro? Tá? Então, essas coisas, tá, queridos? Então, nós temos esse tipo de cuidado, tá, irmãos? Eu sei que às vezes alguém usa isso para tirar sua interpretação aí no banco e dizer, não precisa seguir o pastor, não é? Bem, você não precisa seguir, tá? Mas, primeiro, cuidado, que seguindo, né? E falando assim, você não esteja no lugar errado. Segundo lugar, eu tenho que pensar, tá? De que quando o pastor diz isso, não é oferecendo essa liberdade a você, tá? Mas, até para você me criticar, mas para você entender de que a gente é cuidadoso, de até quando a gente, não é? Pensa muito diferente, a gente tem o cuidado de pesquisar e até de mostrar à igreja outros escritores que pensam igual, para não pensar que a gente é o único dono da verdade, tá? Isso não cabe na igreja, tá, irmãos? Não cabe. O exercício do pregador, não é? Ele é construído muito em cima da sua humildade, tá? E nós precisamos ter cuidado com isso. Como eu disse aqui na sexta-feira na oração, não é? Afinal, quando a palavra estiver disponível, ouça a palavra, né? Veja a palavra, porque foi uma palavra assim fantástica.
que falam muito ao nosso coração, tá? Ainda que tenha sido, às vezes até, não é, um pouco de improviso, mas uma palavra bíblica, assim, muito especial no texto de Jonas, né, queridos? Alguns irmãos nos ligaram agradecendo pela palavra e como estavam impactados com ela, não é? Então, isso é importante. Bem, ainda, eu tenho que ver o estilo e as características gerais. Por mais difícil que eu ache, às vezes, até interpretar a Bíblia, eu preciso entender que há uma preocupação de Deus e dos escritores de buscar simplicidade. Se você pegar a Bíblia e pegar, por exemplo, os textos teológicos dos pais da igreja, tá? Você vai ver, a Bíblia é muito fácil, perto das escritas dos pais da igreja, por exemplo. Tá? Então, eu tenho que sempre partir por isso. Há uma preocupação de Deus com a simplicidade. Tá? Mas você vai ver que as próprias parábolas de Jesus, que ele utiliza como método de ensino para facilitar, usando coisas do cotidiano, ideias do paralelismo, da vida natural para explicar a vida espiritual, e muitas das vezes necessitou de que ele explicasse detalhadamente, porque os que ouviam não conseguiam entender, mesmo as parábolas. Certamente, a forma de ensinar mais fácil, de escrever mais fácil, principalmente pela característica do judeu daquela época. Tá? Segundo, a veracidade. Entender que a Bíblia é a verdade. Tá, queridos? Por exemplo, eu sempre digo para vocês, eu gosto muito da crítica textual. E gosto de ler as críticas de pessoas realmente, não é? Assim, com um certo conhecimento. Tá? Mas eu sei que a Bíblia é a verdade. Eu nunca leio crítico, não é? Eu leio o crítico para reprovar o crítico. E não para acreditar na crítica dele e reprovar a Bíblia. Porque eu tenho convicção de que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a verdade. Então, isso é forte. Então, isso ajuda a gente, não é, a trabalhar essa ideia. Eu entender que a Bíblia ela usa muito a linguagem figurada. E aí, por isso, essa muita tendência, tá, da interpretação alegórica. Tá? Mas o fato dela usar uma linguagem figurada é apenas um recurso para eu interpretar aquilo e colocar aquilo numa base literal. Tá? Entender ainda o paralelismo da poesia e prosa. Então, eu vou para alguns textos, por exemplo, né, de Salmos, tá? Mas eu posso utilizar outro texto poético aí, tá? Mas entender, tá, que ela trabalha muito a questão do paralelismo. Okay? E qual é o paralelismo? Não é? É a ideia de comparar, não é? Um versículo com o outro, a primeira parte do versículo com a segunda parte. Tá? Então você vai ver muito em Salmos, por exemplo, um texto revelando um pouco do homem e um pouco de Deus. Então na linha você vai ver um Deus eterno e na segunda linha você vai ver um homem como a flor da erva. Que brota, nasce, não é? Nasce, brota e depois morre. Tá, queridos? Então essa ideia de um Deus eterno e de um homem passageiro, de um homem limitado. Então, esse paralelismo é muito interessante na Bíblia, porque ela tem esta preocupação, porque ela tem o objetivo de, nos revelando Deus, mostrar quem nós somos. E mostrar, então, essa nossa necessidade dele. Tá? Ainda entendemos um pouco aspectos característicos da linguagem do Novo Testamento. Tá? Talvez não muitos escritos de Paulo, mas os evangelhos, os próprios escritos de João, tá, de Pedro, nós vamos ter muitas características judaicas nesses textos. Tá? O próprio texto de Tiago, vocês sabem, a crítica textual diz que Tiago mais parece, não é? Um texto judaico do que um texto cristão. E há razões para se dizer isso. Tá? Não cabe aqui a gente falar, mas já falamos isso até no seminário teológico aqui, mas eu entender isso. Característica da linguagem de um tempo. O Novo Testamento, por exemplo, ele surge dentro de uma língua que era praticamente a língua oficial do Império Anterior e do próprio Império Romano. Era a segunda língua de todo mundo, como hoje nós temos o inglês. E no Novo Testamento, nós vamos nos deparar com o grego, como essa segunda língua de todos os povos. Tanto é assim que o próprio Antigo foi interpretado todinho traduzido todinho para o grego, exatamente por conta dessa força que a língua grega tinha. E ela traz características de um povo, de seu estilo, de suas tradições, dos seus costumes, tá? Ela traz muito disso. Eu também tenho que entender o ponto de vista do intérprete, tá?
Então, a linha reformada mesmo, ela trouxe essa ideia. Cada um tem o direito de investigar e interpretar. Tá? É um direito de todos nós. Ok, queridos? A gente só não pode criar novas doutrinas. Mas nós temos que nos sentir à vontade. E ninguém está pecando, porque no tempo da igreja, da Idade Média, era pecado fazer isso. Tá? Nós podemos investigar e interpretar. Tá? Segundo, atitude ao objeto deve ser de total liberdade. Ou seja, eu tenho que me sentir realmente livre, tá? E à vontade para interpretar o texto. E aí eu abro um parênteses para dizer aos irmãos que algumas coisas que eu já fiz muito, talvez hoje um pouco menos, mas ainda faço bastante, que às vezes colocar em dúvida o texto. Tá? Mas qual é o objetivo de colocar dúvida? Para eu encontrar respostas, que para mim no primeiro momento não estão claras. Tá, irmãos? Todo crente precisa entender que a nossa fé não é cega. E não pode ser cega. O próprio Pedro diz que nós devemos aprender a explicar a razão da nossa fé. Tá? Então, a nossa fé tem razão. E essa razão está construída em cima de quê? Das Escrituras, que é o nosso fundamento. Bem, agora nós vamos para a interpretação gramatical. Para sair um resumo dessas páginas do capítulo 4, né? Da 33 até a 52. E agora nós vamos para a 5, interpretação gramatical. Tá? Bem, o que nós vamos falar de gramática? Que é importante você entender isso. Todos os escritores de interpretação, quando vão falar de gramática, tá, e interpretação gramatical, eles estão na mente o quê? A gramática original, a língua original. Então, eles têm, né, conhecimento, né, tanto da língua hebraica como da língua grega. Tá? E eles, então, quando desenvolvem questões de interpretação, tudo está ligado a essas línguas. Só que a gramática deles, tanto do koiné grego, que é o grego primitivo, como da língua também hebraica, tá? Existem construções diferentes. Tá? E nós precisamos entender isso. Mas quem já fez aqui inglês, espanhol não, porque praticamente espanhol a gente não tem tanta dificuldade assim, não é? De associação, mas tudo aquilo que a gente aprende na língua inglesa, tá? No inglês, existe uma correlação para nós, tá? Na língua portuguesa. Tá? Uma das coisas que muito se fala, por exemplo, do grego, que é a ideia, né, do presente ativo, tá? Nós temos muito, tá, no nosso verbo características semelhantes do gerúndio. Tá? Então, aquilo que os gregos diziam que era uma oração, que era uma ação no passado, mas de continuação, presente, não é? E futuro, que é essa ideia, né, do presente ativo, ou até do pretérito ativo que eles usam, tá? Nós temos o nosso gerúndio, que é uma ideia de constante. Qual é o nosso gerúndio? Lendo, andando, compartilhando, abençoando, fazendo, que é uma ideia de que você está fazendo um trabalho contínuo de maneira ativa. Então veja, estou dando um sentido aqui, tá? Que ele pode não representar a ideia maior, mas ela tem correlações. Então muita coisa que talvez a gente veja no livro, ele está muito associado à gramática bíblica, tá? Ou hebraico, ou do grego. Mas todos os instrumentos gramaticais das línguas têm correspondências. Então, o nosso sujeito aqui, tá? É o sujeito lá no inglês, como é o sujeito lá também no grego, por exemplo. Tá? A questão do verbo, tem verbo, e construção de verbo, de presente, de passado e de futuro, no grego, também no inglês, também no português. Tá? É certo que existem algumas características. Por exemplo, no grego você vai ouvir falar muito de conectivo. Nós aqui, até termos um bom português que a gente chama de instrumental, né? Que é a língua portuguesa de trabalho, né? Quando você usa a língua portuguesa para trabalhar, como um operador do direito, que vai usar a língua, a gramática, para defender uma tese, para, não é? Ou reprovar alguma coisa, tá? Ele vai construir, e o seu português é um instrumento de trabalho para ele. A língua é um instrumento de trabalho. Então,
nesse particular, a gente precisa, então, entender essas coisas, de que há correlação. Então, voltando na ideia do conectivo. Então, por exemplo, se a gente perguntar aqui, dá exemplo de conectivo. O que é conectivo na língua portuguesa? Nós costumamos não dar muito valor para isso. Tá? Mas, por exemplo, eu usei Romanos 6,23 para vocês aqui, que eu gosto de usar pela simplicidade dele, tá? Que você vê lá o conectivo, tá? Que é uma conjunção adversativa. M-A-S, não é M-A-I-S, é M-A-S, mas, como diz o gaúcho, mas, né? Então, essa ideia, tá, queridos, é importante. Por que conectivo? Eu estou juntando, tá, uma oração a uma outra oração, tá? Estou juntando. Então, eu costumo dizer aqui, apesar de ser muito ruim nisso, não é? A questão de quem cuida de hidráulica. Você tem um cano, aí tem uma volta para fazer lá para continuar o trabalho. Você tem que ter o quê? Um cotovelo, tá? Que vai... Para que serve o cotovelo? Vai te dar essa coisa. Então, não dá para ir do cano reto, e depois, como que eu faço lá para fazer essa dobra aqui? Tá? Então, eu vou ter o cotovelo, tá? Se eu precisar encaixar, vou ter uma luvazinha, tá? Vou ter um joelho, tá? Então, o que eu faço isso, né? Por causa do joelho, tá? Então, é a volta que eu faço, tá? A perna, se não tem o joelho, eu não consigo subir a escada. Eu vou ter que subir a escada assim, pulando, não é? Mas com o joelho ela não faz isso. Então, por exemplo, as línguas originais, elas trabalham muito conectivo. Por quê? Paralelismo, junções, não é? Orações subordinadas, coordenadas, todas elas vão precisar de conectivo. Então, por exemplo, preposição e conjunção. Então, ela é importante, tá, queridos? Então, essas coisas que nós temos que entender. Então, por exemplo, a etimologia das palavras, tá? Eu tenho que entender que cada palavra, ela, muitas das vezes, primeiro você tinha a peça, depois você tinha a palavra. Biblicamente, isso é assim. O que Deus disse para Adão? Daí está toda a criação. Você vai lá, Deus fez tudo, e mandou Adão o quê? Dar o nome. Primeiro tinha o objeto, primeiro tinha o animal, primeiro tinha o vegetal. E aí Adão foi lá, dando o nome. Tá? Então a construção das coisas, ou melhor, da palavra, geralmente ela precede, tá? Alguma coisa física, tá? Que alguém apalpou, que alguém tocou, de algo que existe. E aí a palavra vem daquilo, tá? Então, nós precisamos entender a etimologia das palavras, como nós vamos ver lá, a língua portuguesa mesmo. Ela é formada por raiz ou radical e pelos seus complementos, tá? Então, eu tenho, geralmente, uma primeira parte, às vezes, é até grega, e uma segunda palavra, uma segunda sequência da mesma palavra é latina. Aí eu junto as duas coisas, tá? E aí então eu vou ter ou uma palavra primitiva ou uma palavra derivada, tá? E elas vão se construindo assim. Aí eu sei o que é o radical e eu sei o que é o complemento, tá? E o radical, ele pode ser complementado com muita coisa. Por quê? Porque ele é a ideia principal da palavra. Então a palavra em si, ela também tem um sentido. Porque ela foi construída com esse objetivo. E aí eu devo também fazer a etimologia das palavras, eu posso fazer. Mas eu tenho que tomar muito cuidado em pegar uma palavra para interpretar todo um texto. Isso não se faz. Então eu posso fazer, como eu costumo dizer, até a exegese de uma palavra. Tá? Como vocês já viram aqui no seminário, fazendo de algumas. Porém, eu preciso entender que eu preciso da luz do contexto. Até para não errar nessa forma de entender aquela palavra. Porque isolada, ela quer dizer muito, mas muitas das vezes não quer dizer tudo. Tá? O uso atual das palavras. É entender que aquela palavra de lá, como que ela é usada cá. Então eu preciso também entender um pouco disso. Até porque na Bíblia, se eu vou para a linguagem primitivas, as línguas primitivas, eu preciso entender que o mundo era outro. Tá? E também o uso de palavras sinônimas, que é o que eu digo para vocês, sempre aqui. Alguém esses dias até observou, não, o senhor tem essa facilidade de, quando uma palavra é mais ou menos difícil, o senhor já na sequência dá 2, 3 vezes, né, o sinônimo dela, trabalha bem essa ideia do vocabulário. Bem, isso também vai nos ajudar muito na questão da interpretação. E aí é lógico que eu estou falando de dicionário. Tá, queridos? De dicionário.
Tá? Bem, como eu digo para vocês, eu gosto muito mais de escrever nas redes sociais do que falar. Porque falar a gente se perde. Você pode ver. Você escreveu, você faz isso em 2, 3 linhas. Tá? E falar, você vai falar, não é? 2, 3 minutos. É muita diferença. Aí alguém às vezes diz, não, mas o senhor escreve bem. Nem sempre. Eu vou lá no dicionário e tiro minha dúvida. E às vezes você vai ver até eu editando o que foi escrito. Porque ou o editor de texto estava errado, não é? Ou, eventualmente, eu pus o S no lugar do Z. Eu vou lá e edito e arrumo. Tá? O celular dá esse recurso. Tá? Queridos? Então, melhor escrever. Tá? Pela objetividade. Tá? E aí, então, eu preciso... E como que eu faço isso? Desenvolvendo o dicionário. E uma forma de ir lá e tirar a dúvida se era essa, por exemplo, que tem hora que você já escreveu tanto aquela palavra, mas tem hora que você vai escrever, não lembra mais como escreve. Aí vai até pegar a mão, né? Escrever na mão para ver se, né? A mão confirma, né? Que é o cérebro, né? Bem, querido, o significado das palavras no seu contexto. Aí vai. Primeira parte, palavras isoladas. Agora sim, contexto. Bem, de acordo com o seu significado gramatical. Tá? Então veja, onde eu tenho significado, eu tenho que entender lógica. Tá? Uma palavra pode ter um único significado fixo. Pode. Ela é usada naquele texto e dificilmente eu vou usar em outro texto. Mas eu estou falando de palavra e não do que ela representa. Não do pensamento que ela se traduz. Tá? E ela pode ser aplicada em outro lugar, tá? No mesmo sentido, mas com outra palavra. Tá? Terceiro, significado que são resultados de união de palavras. Tá? Veja, não dá para entender separado. Eu só vou entender se eu tiver, não é? Se eu unir as palavras para construir, não é? Sem verbo uma sentença, com verbo uma oração. Tá? 4. O mesmo em várias partes estabelece toda parte. Então, às vezes, eu tenho palavras que são repetidas, mas na verdade elas não são novas. Ela apenas está fortalecendo o pensamento geral, o todo. Tá? Auxílios internos. Eu posso buscar definições e explicação dos próprios autores. Tá? Eu preciso entender um pouquinho de correlação de sujeito e predicado. Ok? E sempre aquela ideia que nós aprendemos na escola e que vocês estão careca de ouvir aqui. Fazer pergunta para o texto. Ok? Luís foi à rua. Quem foi à rua? A pergunta. Luís, a resposta. Sempre usar o verbo, não é? E a ideia de traduzir, não é? Sempre trazer uma ideia de um pronome interrogativo. Então, vou fazer pergunta para entender tudo isso. Tá? Isso é muito importante no texto. O uso do paralelismo para explicar uma palavra. Tá? Palavra. Né? Palavra. Anota isso aí. Não esquece de anotar, preciso corrigir. Eu não mandei para vocês, eu preciso corrigir todos os slides. Tem alguns com algumas palavras trocadas, ou, né? Você vê que é erro de digitação, tá? Não é erro de português, não, tá? 4. É erro do computador, né? Foi a mulher que tu me deste. 4. Passagens paralelas fornecem auxílios importantes, tá? E existem algumas que são apropriadas e outras que não são apropriadas, tá? Entender tudo isso, tá? Bem, D. O uso de figurado das palavras. Vão surgir muitas. Eu tenho o PDF de um livro que nós usamos aqui, pequenininho, de bolso, de hermenêutica, tá, queridos? Quando eu colocar os slides, eu vou mandar para vocês, porque lá, isso aqui é praticamente um curso à parte, tá? Que são as figuras de linguagem. Então, nós vamos encontrar muito na Bíblia metáforas, de bolso mesmo, ou de bolsa. Aqui, a do irmão Jardel. Tá? Então, todo pregador, irmãos, tem que andar com isso do lado. O Aurélio, o nosso irmão lá, do dicionário bíblico lá também, né? Orlando Boia, tá? Isso é importante. Tá, irmãos? Então, veja. Aí eu vou encontrar aqui muito desse estilo de linguagem que há muito na Bíblia. Metáfora. Metonímias. A sinédrica. Pode passar, filha. Não vou me estender muito nisso nesse momento. Tá? Também, o uso figurado das palavras também auxílios internos que determinam o sentido. Por exemplo, as leis, a priori, não sugerem linguagem figurada. Porque ela é explícita. Então, como nós usamos no direito de hoje, a lei, mesmo a bíblica, ela passa por um processo que chama tipificação.
tá? Então, o crime foi tipificado. Então, o pecado é tipificado na Bíblia, tá? Então, essa ideia da lei, muitas das vezes, ela não trabalha os sentidos, assim, que envolve aspectos representativos, mas ela é literal, tá? Por isso que a gente diz a força da lei, aquilo que eu falei para vocês em aulas anteriores, a interpretação positivista, tá? A lei fria, tá? Como nós vemos, antigos juízes faziam assim, hoje, infelizmente, né? Às vezes é bom, mas às vezes carrega esse pensamento de hoje aí que é humanista demais. Então a pessoa cometeu um crime, mas aí vai julgar as possibilidades, por que ele é criminoso, por que ele roubou, e aí vem a fala até do presidente atual, não é? Querendo algumas vezes até justificar o roubo de um celular, tá? Por conta dos problemas sociais que se tem, tá? Então, isso é a tendência no direito, tá, irmãos? Isso é a tendência no direito. E isso vai só piorar, tá? Sempre justificar, tá? Bem, queridos, então nós temos aí as leis, a priori, não sugerem língua figurada. 2, palavras devem ser entendidas no sentido literal, exceto, não é? Se apresenta uma contradição, um absurdo. Eu preciso enxergar isso. Deve ser resultado da aplicação das próprias regras, principalmente gramaticais, né? Alguns princípios úteis que podem ser importantes. De onde foram extraídas? Geografia da Terra, o modelo de vida que aquele escritor tinha, ou o contexto que ele estava inserido. Focar na ideia principal, principalmente, e não detalhes. É assim, irmãos. Tem pregador que ele dá tanta informação que o principal passa desapercebido. Eu tenho que focar sempre o principal, seja para interpretar, e seja até para fazer a minha homilia, a minha pregação. Ter em mente conceitos ou princípios eternos, tá? Entender principalmente isso, que a Bíblia é teológica, é inspirada, é a palavra de Deus. Então, eu preciso sempre entender que a gramática tem que estar ao lado, sem fugir de que aquilo é a palavra de Deus. Discernimento quanto ao pensamento espiritual, numa linguagem literal, tá? Bem, aqui vale. Às vezes alguém pode me criticar, não é? Pelo nosso jeito de pregar, mas veja, queridos, o Antigo Testamento, a regra de hermenêutica diz que deve ser interpretada à luz do Novo. Tá? E se você entender bem o que é o Antigo e o que é o Novo no sistema literal, você vai entender que existe grandes diferenças. Tá? Então, eu costumo dizer, o Antigo Testamento é a grande parábola da Bíblia. Vai me explicar no mundo espiritual. É praticamente a vida dos judeus que eu tenho que trazer do cotidiano, da prática, para interpretar o espiritual. Tá? E aí vai entrar uma representação, né, figurada. Tá? Bem, ou seja, a interpretação do pensamento. Eu tenho que entender que existe na Bíblia expressões idiomáticas. Tá? Por exemplo, os hebraísmos, que geralmente você vai ver assim, que é a dificuldade maior das pessoas, né? Eu vejo às vezes o meu filho interpretando literatura americana, né? Sobre manutenção de avião, né? E ele fala, às vezes a palavra não se interpreta assim na forma literal, mas são expressões da cultura lá, inglesa, e que às vezes quer dizer uma outra coisa. E como eu não sou de cultura inglesa, eu tenho dificuldade de encaixar ela aqui, né? Então, essas coisas, tá? Que a gente precisa também entender. Então, você veja, você vai trabalhar numa multinacional, tá? Você precisa entender isso, que às vezes um memorando que você recebe em inglês, tá? Traz expressões idiomáticas. Por isso que você vai ver que o inglês da terra é diferente da outra terra. Então, o direito Grã-Bretanha, tá? É diferente do inglês americano. O português brasileiro é diferente do português de Portugal, tá? Porque traz questões idiomáticas, tá? Mas figuras que promovem representação viva da verdade, como símile, uma alegoria. Nós vamos ver um caso aqui hoje na pregação do segundo horário, tá? Figuras que promovem brevidade de pensamento, elipse, branquiologia, né? Para você ver o nome de remédio de doença, né? A ideia também, né, de construção mínima de palavras, tá? E a zeugma, que também é essa expressão pequena, mas que quer dar uma grande força no texto, tá? Certo? Interpretação do pensamento. Mas tem figuras também que umas destacam, as outras reduzem, como eufemismo, litote,
meiose. Ela suaviza a expressão, porque a expressão, no seu original, ela poderia produzir ofensa à moral de alguém. Então, a Bíblia tem até esse cuidado em determinados lugares. Depois, as figuras com ênfase em expressão, ou que fortalece. Por exemplo, a ironia, não é? A hiperzéusis. E também a hipérbole, que é a mais conhecida, que é o exagero. Quando a gente exagera numa expressão, mas não quer dizer exatamente aquilo. É uma expressão exagerada, para dar força àquilo que está. A Bíblia também tem, tá, queridos? Só não pode interpretar errado, né? Já ouvi, eu ouço muito ele, tá, irmãos? Para não cair nos mesmos erros, tá? Ed René, tá? Ele usando que o inferno na construção bíblica é uma hipérbole. Tá? Ok? Eu tenho que ler, queridos. Por quê? Osso, carne, sangue. Entendeu? Se a gente não toma cuidado. Não é? Demorou. Vocês viram aí eu sendo expulso do Instagram? Demorou, né? O que eu posto. Tá, queridos? Eu não acho que vai ofender. Ou então eu não estou pregando a verdade. Ou então não vai incomodar. E olha que eu não crio conteúdo. Eu só retransmito, recompartilho conteúdos. Tá? Mas eu tive cuidado de ver se o que eu compartilhei, se a pessoa também foi, né, citada, também foi, né? Só Deus, queridos. Bem, a interpretação do pensamento, a ordem das palavras numa sentença, geralmente, é para enfatizar a ideia principal. Então veja o Gênesis 1:1, no princípio, viu? Em outras traduções, você já vai ver o contrário. Que o importante não é o princípio que era importante. O importante era Deus. E você já vai ver a mudança. Deus, vírgula, no princípio, vírgula, criou os céus e a terra. Tá? E é lógico que no futuro, na tendência que nós vamos, nós teremos traduções, não muito, se é que já não tem. Pelo menos na linguagem de hoje, eu não vi mais a ideia de que céus e terra vai aparecer na frente. Porque a ênfase é o sistema. Tá? O Deus é o sistema. Tá? Ontem eu vi a entrevista do autor lá, rapidamente, ele falando, acho que a pergunta deveria ser, quando eu peguei, né, já tinha feito a pergunta, certamente a pergunta foi, quem era Deus para aquele autor? Tá? Aquele ator de novela, né, de filme. Ele estava dizendo, Deus é energia, está em todo lugar, a gente pega aqui, influencia aqui, influencia lá. Quer dizer, totalmente panteísta. E a gente fica imaginando, uma pessoa que aparentemente não é uma pessoa dotada de um bom intelecto, consegue definir o Deus pelo panteísmo. O Deus desse século realmente chegou, né? Então, queridos, 3, o significado especial dos casos e preposições, né? Então, aqui veja combinações de palavras em frases preposicionais, que é a palavra preposição, mostrando subjetividade ou objetividade. Então, a importância, como eu falei, da conjunção e até da preposição. 4, relação lógica das diferentes orações e sentenças. Né? Identificar a relação lógica entre orações e sentenças. Eu preciso fazer, por exemplo, se você ler Romanos 8:1, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bem, quem conhece de português sabe que a palavra, portanto, é o quê? Conclusão, conclusiva. Está se referindo, e se é conclusiva, e se é uma conclusão, é lógico que o meu cut-off, a minha linha de corte, para entender o que ele quer dizer em Romanos 8:1, tem a ver com Romanos 7, tem a ver com Romanos 6, e tem a ver com Romanos 5. Ele está concluindo uma sequência de pensamentos, tá, queridos? E aí eu preciso buscar isso, tá? Foi? De 4, né? Não. Deixa o primeiro lá. A ordem das palavras na sentença já foi. Eu repeti aí. Tá repetido? Tá. Marca isso para mim. E ainda, terminei no 4 lá? Volta lá, 4? Tá. Assim, tu tá repetido só. Tá diferente, só o finalzinho aí, ó. Oração, sentença. Só o finalzinho. Vogal, casual, funcional. Volta. Tá. Ok. Anota para mim, tá, Fê? Eu corrigi. Então veja a ideia. Modal, causal, condicional, concessiva, temporal, poderia também estar ali. A modal, né? Mas poderia estar ali a conclusiva também, tá? Eu acho que isso aí é a parte do autor, tá? Bem, vamos lá. Ainda a interpretação do pensamento, tá? Veja, o pensamento. O curso do pensamento é uma sessão inteira.
Por vezes, certas orações parecem desconectadas, pensamentos separados. Tal situação exige uma ampliação de análise para se identificar a linha do pensamento. Então, por exemplo, parábola. Qual é o objetivo dela? Tá? A parábola, sua representação. Parábola, o objeto exato da comparação. Então, alguém que pega parábola para interpretar ou para pregar, se não souber disso, desculpe, tá, irmão? Você vai chegar a lugar nenhum. É próprio da parábola. Tá? Eu preciso aplicar isso. Tá? Na regra de interpretação. Ainda, o objetivo especial do autor. Olha lá, linha de interpretação sobre a ideia do pensamento. Eu tenho que entrar na cabeça do autor. O objeto que ele tinha em vista ao escrever. A ligação precedente e a seguinte. Procurar dentro disso o parâmetro histórico que o escritor está envolvido, a história dogmática que ele está vivendo, a lógica e até a psicologia, o ser, esse homem desse tempo, como que ele agia, como que ele é. Tá? Eu preciso compreender. Tá? O paralelismo e sua função quanto à percepção geral. Tá? Também eu vou entender isso olhando antes da escrita o escritor. Bem, parou, né? Bem, queridos, então é isso. Bem, é lógico, amados. Eu estou seguindo o livro porque eu tive o cuidado, irmãos, de preparar aulas até aqui, e a próxima que é histórica, com o cuidado de que você, sei lá, ouvindo a gente, lendo o livro, você consiga até perceber o quanto você entendeu. Tá, queridos? Porque você vê, eu tirei esses 2 meses de folga às quartas-feiras, aqui da igreja, porque, me dedicando a isso. Porque o texto do nosso escritor, ele também é difícil. Tá? E eu tenho que entender, lembrar algumas coisas, outras até acrescentar, aprendi muito com o livro, não é? E depois transformar isso em slide. Que seja o quê? Apenas uma ponte para eu explicar toda a explicação que eu dou para vocês aqui. Tá? Então, é trabalho. Tá? Mas evangelho, queridos, é palavra. Tá, queridos? E aí, realmente, dá trabalho. Tá bom, amados? É isso por hoje, ou melhor, pela primeira parte. É por mim, na cruz, Ele pagou o preço por mim. É por mim, Ele venceu por mim. Ele vem pra nos buscar, pra nos